Os homens da Idade Média acreditavam que Deus havia dividido o mundo em 3 estratos ou grupos sociais: os que rezavam, os que combatiam e os que trabalhavam a terra. Quem mandava em todos estes grupos sociais era o rei. Clero, nobreza e povo deviam ao rei fidelidade, respeito, obediência e auxílio. Todos deviam amar o rei e não o podiam ofender. O grupo social mais importante era o clero. O clero dividia-se em clero secular e clero regular. Pertenciam ao clero secular padres, bispos e cônegos, e ao clero regular frades ou monges e freiras. O clero foi durante muito tempo o único grupo social que sabia não só ler como escrever. As poucas escolas que existiam na Idade Média localizavam-se junto dos mosteiros ou das sés e igrejas das principais cidades. Neste período da história, os professores eram todos clérigos e os alunos eram os futuros padres ou monges. Os monges viviam nos mosteiros. Quem dirigia a vida nos mosteiros eram os abades. Os monges da Idade Média dedicavam a sua vida a Deus e a sua principal atividade era o serviço religioso. Nas igrejas meditavam, rezavam e entoavam cânticos religiosos. Para além de orarem a Deus, os monges também se dedicavam ao ensino, ao trabalho nos campos e prestavam assistência, ou seja, ajuda, aos mendigos, peregrinos e doentes. Os monges usavam uma peça de vestuário chamada hábito. Todos os mosteiros tinham a sua biblioteca e os seus monges copistas. Eram estes que copiavam os livros mais importantes com a ajuda da sua pena. Os monges escreviam em pergaminhos que eram obtidos através da pele dos animais. Os textos escritos pelos monges eram ilustrados com belas pinturas, a que se dava o nome de iluminuras. Fazer um livro na Idade Média demorava muitos anos, e por isso os livros eram um bem precioso e extremamente valioso. A seguir ao clero vinha a nobreza. A principal atividade dos nobres era combater os inimigos e defender o seu país. Os nobres combatiam a cavalo, usavam uma cota de malha e, para proteger a cabeça, o elmo. As suas armas de ataque eram a espada e a acha de armas. Eles defendiam-se com o escudo. Quando não estavam a combater, treinavam para a guerra. Praticavam a caça, a equitação, exercícios desportivos e em torneios ensaiavam técnicas militares. À noite, os nobres distraíam-se a jogar xadrez e dados e assistiam à atuação dos bobos da corte e de jograis que cantavam e tocavam. Os nobres tinham muitas terras, às quais era dado o nome de senhorios. Nas suas terras, eles aplicavam a justiça, nomeavam homens para o seu exército e recebiam impostos todos aqueles que trabalhavam nos seus campos agrícolas. Os nobres viviam em castelos. Nos castelos, o salão era a divisão mais importante. Era neste local que o nobre dava ordens, recebia aqueles que queriam falar consigo e tomava as refeições. À noite, como não havia eletricidade, o castelo era iluminado com lamparinas de azeite, tochas e velas de cera e sebo. Os nobres costumavam fazer 2 refeições por dia, que eram o jantar, ao meio-dia, e a ceia, entre as 6 e as 7 horas da tarde. Os nobres comiam muita carne, peixe, quando havia feriados religiosos, pão de trigo, queijo e pouca fruta e legumes. Eles bebiam vinho em grandes quantidades. Na Idade Média não existiam garfos e quase nunca se usavam colheres, mas usavam-se facas, que se limpavam à toalha da mesa no final de cada refeição. Como não existiam pratos, a comida era colocada sob grandes fatias de pão. As mulheres da nobreza entretinham-se durante o dia a bordar,
a dar longos passeios e a governar a sua casa. A seguir à nobreza vinha o povo, que trabalhava na agricultura, na pastorícia ou em outras atividades produtivas. Todos os membros do povo pagavam duras rendas e pesados impostos. Os pobres e frágeis camponeses da Idade Média tinham uma vida difícil, extremamente dura e complicada. Trabalhavam durante 6 dias por semana, desde o nascer até ao pôr do sol. Os camponeses que trabalhavam na agricultura vestiam-se com trajes muito pobres. Para protegerem a cabeça, usavam um capuz. Eles andavam normalmente descalços ou com as grevas. As casas dos camponeses eram muito simples. O teto era feito de colmo e as paredes de pedra ou madeira. E o chão era de terra batida, o que provocava muita poeira. Estas casas possuíam uma única divisão. Era aí que se comia, convivia e à noite, num recanto coberto de molhos de palha, dormia toda a família. Os camponeses não tinham praticamente mobília. A sua alimentação era muito pobre. Comiam pão negro, feito de mistura de castanhas ou de cereais. O pão era consumido, ora com cebolas, ora com alhos e raramente com toucinho. Nos dias de festa havia ovos, alguma carne e queijo. Os únicos momentos de diversão dos camponeses eram a ida a romarias, procissões e à missa.